Você é do tipo julgador da vida alheia? Aquele que olha e pensa assim, usaria, não usaria. Olha a roupa curta, olha a roupa comprida, olha o cabelo comprido, olha o cabelo curto. Ah, eu sei o que, sabe? Além de ser uma chatice, né? Porque a pessoa tá sempre olhando o externo, olhando o externo, olhando o externo, não foca em si, obviamente. Isso geralmente está associado a um preconceito também, né? Porque o julgamento excessivo, geralmente, tem vinculado a um comportamento também, um preconceito, independente de corpo, roupa, cor, o que for, geralmente está associado também a esse julgamento com o preconceito. E ele está pegado, além de um vazio interno, porque né, só busca o externo, nada para olhar para dentro, também revela um julgamento e uma falta de acolhimento interno. É uma pessoa que não se acolhe, é uma pessoa que não olha para si e respeita suas escolhas, suas situações, suas vivências e experiências, e na verdade ela está sempre se criticando. Ela tem aquela voz do ego, a parte do ego negativa, em que só usa para se criticar, usa para falar. Se bota uma roupa diferente, quem tu pensa que é para botar uma roupa assim? Quem tu, sabe? É aquela vozinha ali que tu fica massacrando. E como massacra internamente, né, justamente pela falta de visão, de olhar para si e perceber que isso está acontecendo, e de expandir a inteligência, ela acaba olhando para o externo e replicando esse comportamento, replicando esse preconceito que ela tem com ela mesma. Ela, na verdade, só está revelando partes dela ali que são existentes dentro, intrinsecamente, do que ela faz consigo mesma. É uma pessoa que não está se acolhendo. E quando a gente faz isso, a gente está fazendo isso, se massacrando, se torturando, se dizendo coisas ofensivas, coisas baixas, coisas negativas, que não vão contribuir para a gente ampliar essa visão. Porque o mundo é abundante. A gente aprende muito olhando para a natureza. A natureza é abundante e próspera. Ela consegue se equilibrar lindamente sem interferência do ser humano. A gente que faz a cagada, né? Mas enfim. E com a natureza a gente consegue aprender, ou deveria aprender, o quanto nós também aqui somos seres diversos. E é com a diversidade que se aprende. É com as diferentes opiniões e que a gente vai juntar para formar aquela opinião central. Independente da situação, do tema que seja, são as diferentes perspectivas, as diferentes nuances em que a gente vai conseguir refinar o que a gente está enxergando do mundo, refinar o nosso entendimento interno da vida como acontece. Então, quando a gente está preso muito nas nossas certezas, porque o julgamento e o preconceito, né, ele está muito atrelado a isso. Eu tenho razão nas minhas razões. E a gente não tem razão porcaria nenhuma muitas vezes, principalmente quando está nessa fase de julgamento excessivo, assim, e na parte negativa. Então, esse julgamento e preconceito externo que se revela externamente, além de ser desrespeitoso com as outras partes, porque a gente não está respeitando o direito do outro ser e viver como ele quer diante das escolhas dele mesmo, a gente está achando que o nosso óculos é o óculos da verdade. Então, olha o buraco que isso leva. Olha o rombo que isso faz para o autodesenvolvimento desse ser. Então, é algo que é muito importante, buscar essa expansão da inteligência e buscar entender a prosperidade e a abundância que tem em todos os níveis, né, na natureza falando, e agora a gente está falando do ser humano. Então, entender o quanto os nossos óculos, as nossas crenças enraizadas ali, elas não estão tão certas assim. Na verdade, quando está atrelada a esse tipo de preconceito, esse tipo de julgamento excessivo, demonstra uma falta de acolhimento a si. É uma pessoa que não se dá amor, é uma pessoa que não se acolhe, é uma pessoa que fica imersa no próprio veneno, no próprio julgar ao externo, porque, claro, está só olhando para fora e emitindo a opinião sobre a vida alheia. Além de ser uma chatice, né, uma pessoa ter alguém desse lado, ter uma pessoa assim desse lado, do teu lado, reclamando e falando dos outros, demonstra isso, uma falta de conhecimento próprio, uma falta de conhecer a si. Então, e desrespeito, né, enfim, mas isso eu já te falei aqui. E é isso, sabe? Olha para fora, olha como a natureza é abundante e próspera, e como ela com as diferentes espécies conseguem viver em equilíbrio quando a gente não mete o nosso dedo do humano ali, quando a gente não mete o bedelho. Então é a mesma coisa, a gente está aqui, por mais que a gente tenha influência e no coletivo e tenha relações e situações e vivências no coletivo na humanidade, é necessário para a gente poder se aprimorar, a gente também necessita de adocicar esse coraçãozinho, adocicar
esse olhar para o mundo, porque esse tipo de julgamento demonstra a impaciência com o próprio aprendizado, porque na verdade não está se abraçando e acolhendo, está só apontando, está só criticando. Isso não flui energeticamente, não flui as coisas, ela não fica uma pessoa leve e agradável de se ter por perto. Claro, só vai se juntar os que se assemelharem com esse tipo de ser. Então, abra mão de estar certo, abra mão de ficar aprego às verdades, olhando para o externo, olhando para um outro ser que não é você, que teve outras vivências, capacidades, aprendizados, experiências e opiniões sobre a própria vida. Né? É aquela coisa assim, como eu falei outro dia para o meu colega, aquele que fica sempre cuidando do rabo alheio, deixa a própria cola de fora. Então é isso. Bom dia.